Olá pessoal, seja bem-vindo para mais um conteúdo do nosso canal e hoje nós vamos falar do martírio dos primeiros cristãos, próprio no primeiro século, né? Nós sabemos que Paulo, ele foi trazido a Roma, onde ele foi julgado, Paulo foi decapitado, mas há uma coisa importante a saber, por que Paulo foi decapitado e Jesus e Pedro foram crucificados? Mesmo Pedro pedindo para ser crucificado de cabeça para baixo, segundo a tradição, né? Segundo alguns relatos. Nós sabemos que isso aconteceu pelo fato de que Paulo era um cidadão romano. Sendo romano, ele tinha o direito de ter uma pena de morte diferente, de não chegar ao suplício, né? De não chegar a uma morte por tortura, né? Isso é importante saber. Jesus e Pedro, eles eram considerados pelos romanos bárbaros, ou seja, fora do Império Romano. Temos que entender que a Judéia, né, a Galileia, toda aquela área ali era uma província, né, do Império Romano. Tinha até um rei, né, Herodes e os seus descendentes. Paulo é trazido em Roma, nós estamos aqui agora, vocês já reconhecem onde nós estamos, na Praça São Pedro. Peraí, mas o que tem a ver com o martírio dos cristãos? Muito simples, olha só. Aqui estava localizado o circo do imperador Nero. Era exatamente nesta praça. Não no desenho atual da praça, não. Ela estava literalmente mais à esquerda, né, da cúpula de São Pedro. Ela estava mais ao lado, né, e esse obelisco aqui, ele foi tirado daqui, né? No século XVI ele foi tirado, ele antes estava mais à esquerda e ele foi trazido mais central, né? Ao ponto de pegar a basílica de frente, ok? Isso, só o projeto de tirar durou um ano praticamente, quase um ano para tirar esse obelisco. Muito bem, mas aqui então funcionava o circo de Nero? Sim. Muitos cristãos foram martirizados aqui? Exatamente, podemos afirmar através do testemunho de Tácito. Tácito nos fala, né, de como a crueldade de Nero sobre os cristãos acusados, né, de terem colocado fogo na cidade de Roma. Mas não foi Nero que começou a construção, não. Se chamava Circo de Nero, mas esse complexo aqui foi feito por o imperador Calígula. O imperador Calígula, ele herda essa área e faz um circo para o seu prazer, para o seu deleite. Ele não vê a inauguração, porque ele vem assassinado pelos pretorianos e sucessivamente, depois de Cláudio, Nero, ele toma a herdade, né, a herança, e ele constrói finalmente o famoso Circo de Nero. Prova disso é que esse obelisco aqui não foi Nero que colocou. Este obelisco foi próprio imperador Calígula. Este obelisco, ele é originário da cidade de Heliópolis. Ele ficava diante do templo de Ra. Ele foi tirado de Heliópolis, foi levado na época do imperador Augusto, para a cidade de Alexandria, e depois, Foro Iulius, sucessivamente o imperador Calígula fez trazer de lá e colocar no seu fórum. Nós temos que compreender uma coisa importante. Toda essa área aqui, além de funcionar um circo, ela era uma área destinada à necrópole. Havia uma necrópole antiga, haviam pessoas que vinham visitar os mortos. Nós temos vários testemunhos sobre isso e também descobertas arqueológicas. Foram feitos embaixo, né, da Basílica de São Pedro, foram feitas descobertas de túmulos antes de Cristo, né? Então todo esse complexo aqui, ele funcionava como uma grande necrópole. Os relatos dos testemunhos, né, da época, dizem que as pessoas até vinham comer com os mortos. Havia um costume, né, de visitar pessoas e de comer com elas, né? Era um costume muito antigo. Temos também testemunhos, né, segundo Plínio Velho, toda esta área aqui, ela não fazia parte dos Sete Montes, mesmo sendo uma área colinar, Monte Vaticano. Segundo Plínio, havia uma planta aqui com a escrita em etrusco, né? Se acredita que essa era uma área também de adivinhos etruscos. E isso, outros escritores, Galho, por exemplo, narra de adivinhos que estavam literalmente nesta área. Então as pessoas vinham bem frequentado, seja para visitar os mortos, mas também descobrir o futuro ou fazer algumas artes mágicas na época, se havia esse
costume. Geralmente, perto de cada circo, foram encontrados em Cesareia, né, em Israel, foram encontrados também em vários outros lugares onde havia o circo, né, foram encontrados trabalhos ou obras desejando má sorte, né, para o adversário, etc., porque era um esporte muito sentido. Então é um erro acreditar que Paulo ou os primeiros cristãos foram martirizados ali no Coliseu. O Coliseu ainda não tinha sido nem construído. O Coliseu vem ser construído depois, na época de Vespasiano, na época do imperador Tito, né? O mesmo que veio a destruir Jerusalém. Então, se você quer conhecer mais sobre história, fica conectado conosco, porque tem muita história para contar. E próxima vez que você vier em Roma, que você vier na Praça do Vaticano, saiba que o fundamento da fé cristã, ela é o resultado do sacrifício de muitas pessoas. E este lugar aqui é a prova histórica de que muitos cristãos se sacrificaram. Tácito, ele não era obviamente cristão, ele era um escritor pagão, e é uma prova, um testemunho muito importante do que veio acontecer depois, da época paulina em diante, do que veio acontecer nessa cidade. Então, fique conosco para mais conteúdo, tem muita história para contar.